falou ontem, as autoridades que participaram daquele anúncio no Instituto Butantan falaram em até 15 dias para ver se os dados vão ser consolidados para a Sinovac e voltem a ser divulgados. Agora, o que a gente viu hoje da Turquia foram 1.322 os voluntários que tiveram seus casos aí revelados, dando 29 eventos, que é o nome técnico que se dá para as pessoas com a Covid, confirmada a infecção da Covid. O que garante que daqui a 15 dias a Sinovac vai ter números tanto da Turquia quanto da Indonésia, no mesmo patamar, com o mesmo volume de voluntários vacinados ou que receberam placebo, igual ao do Brasil, e não tenhamos daqui a 15 dias também essa questão de não ter dados suficientes desses outros dois países, dado que o patamar que a Turquia está com 1.300 voluntários ali, ou ainda que 7.000 já tenham recebido doses ou vacina, seja inferior aos 13.000 que receberam aqui do Brasil. Yuri, o importante é que a gente acabe tendo realmente um número de casos que seja avaliado. Volto a dizer, esses números serão avaliados baseado nesses 171 voluntários que positivaram, e é isso que as autoridades chinesas, os estudiosos, toda a parte científica vai estar se debruçando nos próximos dias, para que dessa forma o estudo que aconteceu aqui no Brasil possa trazer à luz o que realmente aconteceu em termos de uma eficácia. Como eu disse, pode ser que a eficácia possa ser 60%, 70%, nós não sabemos porque esse dado se manteve em sigilo total. Mas eu entendo que, de uma forma muito correta, a Sinovac está avaliando esses dados para que, dessa forma, possamos entender se esse percentual, que não atingiu talvez os 90% daquilo que a Turquia, por exemplo, se revelou, possa ser justificado por uma outra maneira. Por isso, a análise muito criteriosa dos dados está sendo realizada. Doutor Jandrei, então só para entender, quer dizer, mas os dados que a Sinovac quer analisar são só os dados do Brasil ou ela vai juntar os dados do Brasil com os da Turquia e os dados da Indonésia? E eu pergunto isso porque, pelo que deu para entender da explicação de vocês ontem, os dados do Brasil têm robustez, têm volume suficiente para se ter uma análise conclusiva. Os da Turquia parecem estar num patamar preliminar. A Sinovac vai esperar que todos os países estejam no mesmo patamar conclusivo ou bastam os números do Brasil para se divulgar esses dados com os dados da China e dados do Brasil, independente do que tenha acontecido na Turquia e na Indonésia? Os dados do Brasil, eles vão pautar, inclusive, a agência regulatória, tanto na China quanto de outros locais, até mesmo na própria Turquia, na própria Indonésia e outros locais, inclusive da Europa. Então, dessa maneira, esses dados de um estudo que terminou, ele não é um estudo preliminar, como aconteceria se nós tivéssemos 61 casos apenas, aqui foram 171, dando, portanto, uma solidez para se entender qual é a eficácia, o percentual de eficácia. Reforço e quero deixar muito claro que a vacina do Instituto Butantan e Sinovac se mostrou na fase 1 e 2 uma vacina segura, uma vacina imunogênica, ou seja, ela produz anticorpos que neutralizam o vírus e, ao mesmo tempo, agora, na fase 3, do término da fase 3, mostrou-se eficaz. A segurança mostrada, mas a eficácia acima de 50%. Volto a dizer, nós não temos esses dados se foi 60%, 70% ou 80%. Esses dados vão ser revelados em até 15 dias pela agência chinesa. Raquel Landim. Doutor Jean, todos nós fomos surpreendidos hoje pela manhã quando a Turquia divulgou os dados de eficácia, inclusive vocês do governo paulista. Vocês já conversaram com a Sinovac, conseguiram entender o que aconteceu? Por que o contrato entre Brasil e Sinovac, entre o Instituto Butantan e Sinovac não permite a divulgação de eficácia e o contrato entre Turquia e Sinovac permite? Muito possivelmente porque a cláusula entre o Instituto Butantan e a Sinovac não detém essa cláusula de sigilo, como foi tomada e obrigada a ser seguida pelo seu presidente, o professor Dr. Dimaskov. Então, é a única forma que nós poderíamos
talvez tentar buscar uma justificativa para isso. Mas vocês chegaram a conversar com os representantes da Sinovac sobre o anúncio na Turquia? Volto a dizer, quem faz essas tratativas direto do Instituto Butantan com a Sinovac é o professor Dimas Covas e a sua equipe. O governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado de Saúde, elas têm como papel estar desenhando todas as logísticas, tanto de aquisição das vacinas, quanto dos desenhos para a realização do programa estadual de imunização, baseado em estudos científicos que estão sendo realizados e que terminaram pelo Instituto Butantan, assim como as tratativas que seguem de forma rigorosa todas as cláusulas de contrato. Doutor Jean, só para a gente terminar, os senhores esperam que a eficácia da Coronavac seja semelhante à da Turquia? Nós temos que aguardar os dados. A gente já lembra que quando eu me refiro a uma vacina que tenha na sua constituição vírus, não vírus vivos atenuados, mas fragmentos de vírus, como é o caso da vacina da gripe, e ela também é em relação à vacina do Butantan, são fragmentos de vírus. Esses fragmentos de vírus, eles têm um potencial de desenvolver imunidade, produção de anticorpos, que são proteínas específicas, que são menores do que aquelas vacinas que são compostas por vírus vivos enfraquecidos. Então, dessa maneira, nós não esperamos 90, 92. Quando nós atingimos isso, a gente fala, nossa, que bom que isso aconteceu. Mas, se nós obtivermos perfis menores, nem por isso ela é menos eficaz. Para a gente fazer uma analogia, as nossas vacinas de gripe, que temos por todo mundo, ela mostra uma eficácia que vai de 40% até 80%. E a gente, por que 40%, 80%? Porque ela é tão variável? Porque ela varia muito com faixas etárias. Pacientes mais idosos têm um perfil menor de resposta, de imunogenicidade, de produção de anticorpos e de eficácia em termos de proteção. Então, é assim que nós analisamos. Esperamos que a vacina também da Sinovac e Butantan seja voltada para uma eficácia quanto maior. Isso vai permitir que nós possamos, por um período mais curto, vacinar pessoas, e esse número menor de pessoas garanta uma proteção que nós chamamos de imunidade coletiva, imunidade de rebanho.